Olá, pessoal. Nós vamos ter que fazer pelo Instagram. Não sei o que aconteceu. Travou de novo aqui meu YouTube e acabou não dando muito certo, tá bom? Então, pessoal, se puder ir chamando aí o pessoal. Oi, pessoal, tivemos que fazer pelo Instagram. Não deu muito certo para fazer pelo YouTube, tá bom? Então, convida aí o pessoal. Eu trouxe alguns materiais bem bacana pra gente poder estar falando e também algumas novidades, tá? Então, pessoal que for chegando, não deu para fazer pelo YouTube, tivemos que fazer mesmo pelo Instagram, tá bom? Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre neurociência. Se vocês estiverem aí pertinho e quiserem pegar uma folha e um papel, qualquer papel, folha de sulfite, papel e uma caneta, tá? Eu trouxe para vocês uma estratégia para a gente trabalhar em sala de aula envolvendo a neurociência, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Não deu muito certo para fazer pelo YouTube. Eu não sei o que acontece muito com esse YouTube. Então tivemos que fazer pelo Instagram mesmo, tá bom? Deixem aí as perguntinhas de vocês. Quem tá chegando agora, pega uma folha pra gente poder fazer uma estratégia bem bacana para trabalhar em sala de aula, para que as crianças possam aprender com mais efetividade, né? Que seja algo mais preciso. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, né? Convidem aí o pessoal, né? Põe aí a flechinha, coraçãozinho. E eu não consegui colocar pelo YouTube, eu juro que eu tentei, né? Tentei colocar e a câmera não habilitou a câmera, aí baixei algum aplicativo, mas vamos fazer por aqui mesmo, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Deixem as perguntas de vocês, que nós vamos falar sobre neurociência. Quem me conhece ou quem tá chegando agora sabe que eu amo neurociência e tenho feito alguns estudos aí, principalmente na questão emocional, socioafetiva, com as habilidades socioemocionais. Então eu trouxe para vocês aqui algumas dicas. Não sei se eu cheguei a comentar em alguma das lives. A minha dissertação de mestrado é neurociência e a comunicação afetiva. O quanto o afeto, o quanto as emoções podem afetar, né, a nossa aprendizagem de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, eu trouxe para vocês algumas coisas aqui e algumas estratégias para a gente poder fazer em sala de aula, porque muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas colocam em sala de aula coisas muito difíceis de serem aplicadas e no dia a dia não é prático. Então o que eu trouxe para vocês é super prático e que dá para ser feito, tá bom? Inclusive uma delas eu já fiz na sala de fiz todas, né? Mas eu fiz recentemente e deu super certo e as crianças amaram, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que perceber, né? Eu trouxe aqui para vocês o meu cérebro. E aí eu ia fazer pelo YouTube, não deu muito certo, então a gente vem pra cá. Então se vocês puderem aí convidar as pessoas para poder entrar, colocar coraçãozinho. E aí eu disse para vocês, gente, que eu tenho novidades para vocês, tá bom? Então eu vou contar agora e depois conto mais pro finalzinho. Primeiro que o pessoal tava me pedindo muito curso de neurociência. Então nós vamos ter dia 13 e 14 curso de neurociência, que inclui o meu livro, tá? Esse livro, ele já está na 3ª edição e ele tem capítulos novos que fala sobre o cérebro do adolescente, a parte musical, quanto ela afeta o nosso cérebro, né, de uma forma, e as emoções que são colocadas aí, as memórias auditivas, memórias emocionais. Que bom, gente, que o pessoal tava lá no YouTube, tá vindo tudo pra cá. Então, que bom aí. Então, quem fizer o meu curso vai ganhar o livro já na 3ª edição, tá bom? E tem curso de matemática também, que vai ganhar o livro de matemática, como transformar as aulas de matemática em boa temática. Então, essa é a novidade aí que o pessoal tava me pedindo muito, curso de neuro. Quem já fez curso de neuro sabe que eu mando muito material, tem material complementar.
E aí, quem estiver aqui na live, gente, até eu assisti depois, mas só hoje, tá? Eu vou deixar aqui o meu e-mail para vocês. Vocês anotem aí e aí manda no e-mail que vocês vão receber um e-book e mais uma surpresa, tá bom? Que eu não vou contar. Aí só tem que mandar. Manda lá, assistir a live da Renata, esse mini curso sobre neurociência. E aí eu vou mandar para vocês, gente, um e-book que eu preparei muito bacana sobre neurociência e tem alguns jogos, algumas coisas para vocês trabalharem com as crianças, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, gente, o pessoal tá ioba, né? E aí, gente, são duas novidades, tá? Uma é o e-book e a outra eu conto daqui a pouquinho, tá bom? Porque aí eu quero saber quem realmente está aí na live, tá? Então, vamos lá, gente. Então, olha só. Esse aqui é o nosso cérebro, tá? Então, a gente tem o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, e que muitas vezes nós ouvimos falar que cada hemisfério é responsável por uma determinada função. Isso é verdade, né? Isso gente. A gente tem áreas importantes para cada função, para leitura, para escrita, para a parte visual, para a parte emocional. Mas nós não podemos esquecer que eles se conectam o tempo todo. Então, qual é o grande sacada da sala de aula? É entender como isso aqui funciona para que a gente possa fazer com que as nossas aulas sejam mais efetivas. Ai, o pessoal chegou, gente, que bom. Venham. Não deu certo pelo YouTube, tá? Então, se alguém puder avisar aí o pessoal, que bom que vocês estão chegando. E aí, gente, quem chegou agora, ó, duas novidades já contém, né? Uma do curso de neurociência. A outra, gente, só hoje, tá? Até a meia-noite, manda e-mail. Eu vou colocar aqui, renata.aguilar.cursos@gmail.com. Fala que assistiu a live, vou deixar ela gravada. E eu vou mandar para vocês um e-book, tá? De neurociência, tá bom? Um e-book bem bacana que eu fiz para vocês aí inteiramente com algumas dicas, algumas sugestões, tá bom? E depois eu conto a outra novidade no final, quase no finalzinho. Então vamos lá. O que eu costumo fazer quanto professora e depois que eu trabalhei com a neurociência? Primeiro, começar a compreender que o nosso cérebro aprende o que é coerente. Então, se dentro da sua sala de aula você estiver falando e você perceber as crianças não estão, né, dando e-mail, gente, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, vou colocar e vou fixar aqui para vocês, espera aí. Renata.aguilar, que aí vocês... Peraí. Calma aí, gente. Vou colocar aqui, .aguilar.cursos@gmail.com, tá? Só até meia-noite. Peraí. Ai, gente, que coisa... gmail.com, tá? Vou deixar aqui, aí fala que... Ó, coloquei aqui, tá? Deixa eu fixar, fixei, tá bom? Tá aí, fixadinho, tá? Só foi com letra maiúscula, mas depois vocês colocam um minúsculo aí. Então, o que a gente tem que pensar, então, com as crianças em sala de aula? Eu pedi pra vocês, quem tiver aí, gente, pegar uma folha, tá? Essa é uma estratégia muito bacana para fazer em sala de aula. Na verdade, tem duas estratégias que eu uso com a folha, para fazer com que as crianças percebam o que você está explicando. Então, imagine que você está dando uma aula que não é uma aula muito agradável, que é um conteúdo mais pesado e que você quer que eles prestem atenção. Então, o que vocês vão fazer? Eu faço isso aqui, ó. Eu pego a folha, pode ser uma folha de caderno, eles podem fazer no caderno deles. E eu peço para eles dobrarem desse jeito aqui, ó, tá? Eu vou dobrar aqui só pra, ó... Eles fazem uma dobra no caderno, tá bom? Se não tiver como pegar a folha, fala para eles fazerem com a régua. Então, eles vão pegar a folha. Gente, essa é uma estratégia muito legal antes de você começar a explicar um conteúdo, tá? Então, antes de você explicar um conteúdo que seja
Porque assim, nem todo o conteúdo, vamos entre nós, dá pra fazer uma coisa assim, uma história, algo mais lúdico, os jogos. Tem conteúdos que a gente dá que são conteúdos mais pesados. Então você pega a folha dessa forma, tá? E embaixo também, vou colocar aqui pra vocês, tá? Ó, você vai dobrar ela assim. Ou pede pras crianças fazerem no caderno, tá bom? E aí, o que eu peço? Eu peço pra eles pegarem a régua, vou fazer aqui com vocês, tá? É que não dá, gente, eu ia fazer pelo YouTube, né? E aí, por conta dessa história eu não sei o que aconteceu no YouTube, mas não deu muito certo. Então, eu faço isso aqui, gente, com eles, tá? Ó, letra A, tanto faz da forma que vocês fizerem. Ó, tá vendo que eu dividi? Então, eu peço para eles colocarem a letra A aqui, tá? Essa parte que eu dobrei pode ser embaixo ou pode ser em cima, tanto faz. Eu coloco, então eu faço isso aqui com eles. Dá para vocês entenderem? Isso, gente, é uma estratégia quando a gente tem que dar um conteúdo mais pesado para as crianças. Dá para fazer com todos os conteúdos, mas às vezes tem um conteúdo que é mais denso, né? Então você pede para a criança, pega a folha do caderno, pede para eles fazerem assim, letra A, letra B e letra C, tá? O que você vai fazer? Na letra B, você vai explicar o conteúdo e o aluno, se vocês quiserem fazer aí, gente, pode fazer, tá? Imagine que eu tô dando uma aula, vou falar sobre história, geografia, vou falar sobre neuro. Na letra B, você pede para as crianças escreverem palavras que eles acham importantes do que você está falando. Eu vou falar, gente, o que a gente vai trabalhar com isso, tá? Então, palavras que vocês acham que tá sendo, que eles acham que é importante, eles vão anotando aqui. Um desenho que você tá fazendo na lousa, porque o professor gosta de fazer. Gente, eu amo fazer desenho. Vou falar sobre aquecimento global, eu tô fazendo lá o planeta, meio torto, mas tá saindo. Então, na letra B, as crianças vão elencar o que você está explicando dentro do conteúdo, tá? Gente, o curso, depois manda pra mim no direct que tem um valor diferenciado pra quem já tem o livro, tá? O pessoal tá perguntando. Quem já tem o livro tem um valor diferenciado, tá bom? Então, isso não vai impedir de você fazer o curso, tá? Legal. E aí, gente, tem o curso de matemática também. Então, vamos lá. Então, você tá lá na sala, você vai explicar para eles, você vai começar o conteúdo e eles vão anotando aqui as informações, certo? Quando chegar mais ou menos na metade do seu conteúdo, lembre, gente, eu uso a técnica Pomodoro. Como é a técnica Pomodoro? Se eu estiver dando um conteúdo mais denso, na metade do caminho eu paro, faço uma brincadeira, eu dou uma relaxada, tá? Porque senão os alunos não dá, gente. O nosso cérebro, na técnica Pomodoro, eu uso isso para os meus estudos. Então, como é que eu faço a técnica Pomodoro? Para quem não conhece, tenho 25 minutos de estudo. Então, vamos supor, estou estudando para o mestrado, estou fazendo algum curso, estou lendo algo muito importante que eu tenho que me concentrar. Então, seja aí o celular, eu viro ao contrário e eu coloco no aplicativo do celular para que daqui 25 minutos de disparo. Mesmo que eu esteja envolvido, técnica Pomodoro, qualquer faixa etária, Angélica, qualquer faixa etária. Então, o que eu faço? Eu disparo e eu começo estudando, né? Vou lá estudando. A hora que bate esses 25 minutos, gente, eu tenho que parar. Ah, Renata, mas as crianças estão envolvidas, eu tô muito atento ao conteúdo, eu tô muito atento ao que eu tô fazendo. Gente, para. Porque se vocês não pararem, o nosso cérebro vai fazer... A gente tem um pico que a gente tá atento, foco atencional. Então, a gente tem atenção sustentada, atenção dividida, atenção seletiva. Nós temos vários tipos de atenção, que o nosso cérebro é capaz de fazer. Isso é treino, tá? Então, para a técnica Pomodoro, você para e naquele momento você dá uma relaxada com as crianças, faz uma piadinha, manda eles mexerem os ombros. Bom, e aí, nesse momento, você usa a técnica Pomodoro. Então, gente, quem chegou agora, olha,
É uma atividade para fazer quando você tá dando um conteúdo que não dá para você contar histórias, que não dá para você fazer lúdico. Tem, gente, o curso dá para ser parcelado, acho que em até 18 vezes, se eu não me engano. Depende do cartão da pessoa, mas dá assim, tá? Bom, aí aqui, deixa a letra A e deixa a letra C. Aqui os alunos vão escrevendo tudo o que eles vão achando de importante do seu conteúdo. Então, por exemplo, seja lá, vou falar independência hoje, né? Então, você tá falando sobre história. Eles estão escrevendo, tá? O que vai acontecer? Num determinado momento, gente, eu fiz isso para trabalhar geografia, Tratado de Tordesilhas. Foi muito gostoso, porque é um conteúdo muito abstrato. As crianças, para entender o que é tudo isso, então eles fizeram. Aí, o que eu fiz com eles? Parei, falei para eles, olha, tá vendo a letra A? Na letra A, você vai elaborar uma pergunta que a sua resposta está na letra B. Então, eu dei um tempo, e aí o que os alunos fizeram? Escreveram aqui, ó, gente, na letra A, uma pergunta que responde a letra B. O que eu estou fazendo com os alunos, gente? O que eu estou fazendo com o cérebro dos meus alunos? Eu estou fazendo com que eles eliminem os distratores, tenha controle inibitório, percepção visual e auditiva no que você está trabalhando, processamento. Gente, olha as funções executivas aqui, ó. Funções executivas, gente, para quem não sabe o que são funções executivas. Funções executivas, o nosso cérebro, ele é assim, tá? E ele é dividido por lobos. Então, eu tenho o lobo frontal, occipital, parietal e nas laterais o lobo temporal. Cada lobo é responsável por uma determinada função, mesmo que elas se comuniquem. As funções executivas, elas acontecem no lobo frontal, aqui, ó, tá? Nessa parte do cérebro. Se vocês colocarem a mão de vocês, gente, é isso aqui, ó. As funções executivas. Para que a gente possa treinar, nós já nascemos com essas habilidades. Só que nós temos que treinar com as crianças. Este é o segredo, gente. A neurociência tá aí para mostrar isso tudo. Então, o segredo é treinar as nossas crianças, treinar as nossas funções executivas para que a gente possa aprender. Ponto, tá? Por exemplo, uma das funções executivas é flexibilidade cognitiva. Eu tinha programado tudo para fazer pelo YouTube. E eu não sei o que aconteceu, que a minha câmera não habilitou. Então, quem estava lá no YouTube conseguiu me ouvir, mas não conseguia me ver. Gente, se eu não trabalho minha flexibilidade cognitiva, o que vai acontecer agora aqui comigo, com vocês? Eu não vou conseguir falar nada. Eu vou entrar em pânico, vou entrar em desespero. E meu coração vai explodir. Eu vou falar, nossa, eu tinha programado para ir fazer pelo YouTube, não deu certo. Isso é flexibilidade cognitiva. Eu tentei fazer pelo YouTube, gente, um tempão, baixei aplicativo, não deu certo. Se eu tivesse desistido, ou se eu deixasse e falasse pra vocês, gente, não dá muito certo, né? Vamos voltar pelo Instagram. Eu não estava ali vendo mesmo, gente, não tava, tá? Não tava. Gente, o livro de funções executivas, eu tive que deixar ele paradinho um minuto. Por quê? O pessoal tá perguntando do livro de funções executivas. Porque tem 2 novidades. Eu tive que colocar livros na frente. Então, acabei de liberar hoje, gente, um livro. Não vou contar pra vocês, tá, gente? Não vou contar. É segredo. Mas tem um livro fresquinho que vai sair, que é uma bíblia, né? Que vai ajudar, gente, vocês muito, muito, muito no processo. Vocês falaram que ficaram preocupadas. Gente, é isso, né? Não deu certo pelo YouTube. Então, eu venho pra cá. Então, assim, tem novidades saindo. Tem 2 livros novos saindo. Um eu já disse que eu já ia contar, tá? Porque vai ter um curso sobre isso. O curso vai ser gratuito. É um livro socioemocional. Então, são 20 histórias para vocês trabalharem com as crianças, para os pais trabalharem com as crianças, para falar isso, né? É flexibilidade cognitiva, gente. Eu tive que ter, tá?
E o outro livro... Ai, gente, eu não posso contar ainda. Eu vou ter que segurar um pouquinho, né? Mas é um bem bacana. É lindo, gente. Tá show. Acabei de liberar pra editora hoje. Só falo pra vocês, gente, que é um livro novo com quase 300 páginas de prática pra escola. Prática pra sala de aula, tá? Então tem muita coisa aí boa surgindo, tem literatura nova, gente, tem um livro de literatura novo que tá no show, fofucho, tá aí nas ilustrações ainda, então tem muita coisa boa aí saindo, tá? Então voltando aqui, gente, vocês entenderam essa técnica, tá? Entenderam essa técnica como vai fazer? Então isso é bem legal para trabalhar com as crianças quando a gente tá fazendo com que as crianças precisam prestar atenção. Aí na letra A, na letra B, então, a criança vai anotando sobre o conteúdo, tá? Que você tá dando. Na letra A, ela vai fazer uma pergunta que responda o que está na letra B. E na letra C, a hora que você acabou o conteúdo, você vai falar assim para as crianças: gente, vocês estão vendo a letra C? Pega, gente, muitas cores. A lousa de vocês tem que ser colorida, porque o nosso cérebro, ele capta as cores. Então, assim, coloque a coisa, por exemplo, eu tô dando aula, e aí eu tô com uma cor. No meio do caminho, eu troco de cor. E às vezes os alunos falam assim: mas professora, por que você tá trocando de cor? Eu não vou falar para eles que é neurociência, mas é neurociência, porque eles começam a conexão e falam assim: peraí, a professora... Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele vai falar assim: tem algo errado ali. Tava vindo na cor azul e a professora, de repente, trocou pelo roxo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se ligar, né, no que você tá... no se focar naquele processo. E aí, você pede para ele... Por exemplo, aqui na letra C, você acabou de explicar aquele conteúdo denso. Você trabalhou percepção auditiva, percepção visual, organização das crianças, capacidade de atenção e quando eu escrevo, gente, memória. Olha quanta coisa vocês estão trabalhando com as crianças. Aí na letra C, você acabou o conteúdo, você fala assim para eles: gente, olha lá, agora eu quero que vocês elaborem uma pergunta que eu não falei, eu não dei a resposta, uma pergunta diferente. Deixem eles elaborarem. E eles vão elaborar na letra C, tá? Então, por exemplo, né, o que são, sei lá, os rios. Você falou um monte de rios, mas ele não prestou atenção. Ele não prestou atenção. Então, gente, minha letra, tá? O que são os rios? E aí, o que você faz? Olha que dica bacana, gente. Se der tempo, você abre uma roda de conversa com as crianças e pede para as crianças falarem. Então, vamos lá. A Samantha tá aí. Vou usar a Samantha. Samantha, fala para mim a pergunta que você fez na letra C. Eu acho que tinha mais gente aqui. A Lurdiene. Lurdiene, faz a pergunta que você fez na letra B. Tá ali na sua resposta? Ou então, gente, se não der tempo de vocês fazerem isso, porque o tempo didático também precisa ser organizado, recolha as folhas. Quando você recolher, professor, gente, olha aquelas folhas e você vai olhar, você vai pensar assim: meu Deus, eu tinha uma coisa tão importante que os meus alunos tinham que ter prestado atenção e não apareceu na letra B. Se não apareceu, gente, é porque você não deu enfoque necessário naquele conteúdo. Então você, quanto professor, gente, retoma isso e vai no dia seguinte, devolve as folhas, conversa, retoma com eles, porque falhou. A sua falha, né? Então assim, não é a sua falha, gente, me perdoem quando não é falha isso, mas a sua informação não chegou para aquela criança. Então você percebe que não deu certo. E aí você vai ter que retomar de novo aquele conteúdo, tá? Então essa é a minha primeira dica. Pessoal que chegou agora, eu trouxe outra dica para vocês, tá? Pessoal que chegou agora, gente, quem assistir essa live até meia-noite de hoje, não adianta me mandar amanhã, tá bom? Vai receber um e-book, né, com algumas dicas e estratégias de neurociência e também certificado, tá bom? Então, vocês vão receber porque hoje eu fiz um mini curso
para vocês um certificado de palestra, não é curso, tá? É um mini só, né? Só pra gente poder. Então, manda para esse e-mail que eu coloquei aqui, dizendo: assisti, né, a palestra hoje de neurociência. E aí eu mando, eu não prometo mandar hoje, tá, gente? Entre hoje e amanhã, durante a semana, vocês recebem o e-book e o certificado, tá bom? De hoje, tá? Então, olha que bacana aí, só pra vocês. Então, tudo bem, gente? Essa é uma dica. Outra dica que vocês podem fazer com as crianças. Você pode usar a folha de... Ai, gente, boa noite. Eu falei que eu ia fazer lá pelo Instagram, não deu muito certo, né? Então, pelo YouTube, não deu muito certo, tive que vir para o Instagram. Então, gente, olha, o nosso cérebro, então ele é composto aqui, onde acontecem as funções executivas. Funções executivas, elas são responsáveis para nossa aprendizagem. Não existe memória sem foco atencional. Na letra A, Lenice, na letra A criança vai fazer uma pergunta que responda o que ela escreveu, tá? Então, a criança aí ela que elaborou aqui. Então, no meio da sua aula, não ainda pro fim, no fim que você vai chegar aqui, da metade pro final você para, e aí você acalma um pouquinho, fala: olha, gente, agora eu quero ver... Veja uma pergunta, escreva aqui uma pergunta que responda o que tá aqui. Então, por exemplo, eu coloquei aqui Dom Pedro, né? Porque hoje é independência. Então, quem proclamou a independência? Aí eles vão ter que buscar. Então, eu tenho a resposta e eu vou fazer com que a minha criança, deixa eu colocar mais pra cá. Eu tenho a resposta, eu vou fazer com a minha criança elabore a pergunta que tem aqui, tá? Deu pra entender, gente? Então, como é que funciona isso? Essa é uma dica super legal. Ai, gente, tem alunos meus da pós, que bonitinhos. Ai, eu adoro eles. São grandes amigos. Eu vi a Vanise, o Júnior. Sejam bem-vindos aí. Tudo bem? Então, o que mais que a gente tem aí para poder, que eu trouxe para vocês? Então, algumas estratégias. Lembra que eu falei para vocês da técnica Pomodoro? A técnica Pomodoro, você dá um tempo, você dá o conteúdo. Se seu conteúdo tiver lúdico, com histórias, com coisas bem divertidas, ok. Mas tem horas que não tem para ser tão divertido. Então você para um minutinho e você fala para as crianças, né? Essa outra técnica, eu peço para as crianças fazerem o seguinte: peguem uma folha, uma plaquinha, o que elas tiverem. Eu vou cortar a minha folha aqui, tá? Então, você vai pedir para as crianças fazerem o seguinte. Gente, eu fiz, eles amaram isso. Eles vão fazer isso aqui, ó, tá? 2 fichinhas. Em uma, eles vão colocar V de verdadeiro. E na outra, F de falso. Então, até que idade... Maria Ilza, ai, que linda. Gente, qualquer idade, tá? Dá para você aplicar essa atividade. Essa técnica aqui, que eu acabei cortando, sim, dá pra você aplicar em qualquer idade. Na educação infantil não, né, porque eles não têm ainda a habilidade da escrita, mas a partir do 3º ano dá pra usar tranquilo. Ensino médio, tá, da ensino médio dá pra usar, isso é uma técnica de estudo também, tá? Tem outras técnicas de estudo que eu amo de paixão, que é mapa conceitual. Então, eu amo, ensino meus alunos a trabalharem com mapa conceitual. Eu lembro que tem até, não sei se a Angélica tá aí ainda, mas eu lembro ela entrando na minha aula e eu sentada no chão, gente, com as crianças. Eu montei um mapa conceitual enorme com folha de sulfite. E eu dei para as crianças tópicos importantes. E aí eu afastei as carteiras e eu falei, nós vamos construir um mapa conceitual juntos. E eu lembro que na época eu tava dando monarquia, império, república. Então eu falava para eles assim, quem tem a palavra monarquia? Então eu começo montando o meu mapa conceitual com a palavra-chave, que é o que eu queria. A Angélica, ela tava aí. E eu lembro que ela abriu a porta. Angélica, nunca vou esquecer, né? A Angélica abriu a porta, ela fez assim, nossa, não sei se a Angélica vai lembrar, ela fez assim, eu aprendi isso na faculdade. Olha, gente, faz muito tempo, né? Ela falou, nossa, eu aprendi isso na faculdade. Eles fazendo mapa, eu aprendi a fazer mapa conceitual na faculdade. Então,
Muito bacana isso, e eu lembro até hoje ela falando disso, né? Quanto me marcou ela falar, aprendi na faculdade e eu tava ensinando, gente, para crianças de 9 anos fazer mapa conceitual, tá? Então, mapa conceitual, gente, é maravilhoso. Nós temos vocês sabem, gente, tudo isso são técnicas, tá? Da neurociência. Então, quando a gente tá falando de cérebro, essa que eu mostrei para vocês da folha é uma técnica. Mapa conceitual, outra técnica. E assim, mapa conceitual, gente, tem que ter uma coisa, tem que ser colorido, tá? Eu vi que alguém colocou aí sobre as cores. Mapa conceitual colorido. Então, a palavra-chave, né? Se nós estamos falando hoje sobre independência, império. Eu peguei hoje o conteúdo de hoje, império. Aquilo é a sua palavra-chave. E aí você vai buscando com as crianças, vai montando esse organograma com eles. Existem várias definições para mapa conceitual. A gente tem mapa conceitual e mapa mental. O mapa conceitual, segundo o que eu estudo e que eu vejo, é aquele que você monta com a criança, tá? Então, você vai direcionando, você, professor, direciona o mapa conceitual e vai colocando com eles. O mapa mental, a criança monta sozinha. Então, imagine, gente, tudo que eu tô dando hoje pra vocês, né? Todas essas dicas. Aí, vocês acabam a minha live, vocês vão montar um mapa mental. Porque tudo que você aprendeu, que você adquiriu, ou que você já sabia, você vai colocar no papel. Então, a gente tem definições diferentes, tem estudiosos que falam diferentes, né? A Lindomar falou que usa em aula de música para as cores, ajuda para fixar as notas, olha que bacana. Então, gente, uma outra dica aqui para vocês, pra gente trabalhar. Então, assim, o que eu preciso, né? Quando a gente fala de cérebro e a gente quer que esses neurônios, gente, meus neurônios, tá? Tá aqui. Um neurônio, ele tem que passar informação para o outro neurônio. Uma coisa importante, gente, neurônio não gruda com neurônio, tá? Tem um espaço aqui, que é onde vão acontecer as sinapses. Então, ele tá com a informação, ele vai passar pelo axônio e vai mandar a informação para o outro neurônio. Para que eu possa transmitir essa informação, eu preciso de uma coisa chamada neurotransmissores, tá? São os meus neurônios fofuchos, gente. Ai, gente, comprei um cérebro, deve estar para chegar, ainda não chegou. Deve estar para chegar, muito bacana aí. Então, gente, quem for fazer meu curso de neurociência, eu vou falar tudo isso, vou falar, o pessoal me fez perguntinhas aqui num ponto de interrogação. O que vai abordar no curso de neurociência? Eu vou falar sobre anatomia do cérebro, vou falar sobre memória, atenção, vou falar um pouquinho sobre linguagem e matemática, porque a gente tem áreas específicas para linguagem e para matemática, e vou entrar também um pouquinho nos distúrbios e nos transtornos de aprendizagem, tá? Então, quem fizer o curso de neurociência, além de ganhar o livro certificado, manda o material complementar. Então, a gente vai percorrer aí um pouquinho o caminho. Eu sei que tem gente aqui que já fez meu curso de neurociência, tá? E na outra semana, curso existe. Existe. Eu dou aula na pós de psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Tem pós em neurociência, sim. Tem ótimas pós, tá? Tem maravilhosa. Faculdades muito boas, muito boas. A gente só precisa tomar alguns cuidados, né? Porque fazer a pós, né, sobre neurociência de uma forma muito solta, então tem boas faculdades, como não tem tão boas assim, em todos os lugares, né? Sim, vou falar sobre motivação. Por quê, gente? Porque motivação é o carro-chefe para eu aprender. Eu aprendo o que me motiva. Então, o nosso cérebro, ele é coerente. Ó, o pessoal que fez aqui o curso. A Rô tá no curso de matemática já, né, Rô? O nosso cérebro, gente, ele é químico, ele é elétrico, ele é curioso, ele aprende o que tem coerência. Então, assim, se vocês estão aqui, ó, nós estamos com um grupo, né, gente, muito... tá lotado, né? Pro véspera de feriado, pra mim tá bem cheio aqui. Então, quando a gente pensa que o nosso cérebro, ele tem que captar as informações, e aí voltando, né,
da questão da motivação, que alguém perguntou aqui, não lembro quem foi que perguntou da motivação. Então, quando eu passo uma informação para outro neurônio, aqui dentro, gente, eu preciso de neurotransmissores. Os neurotransmissores aquilo bem bonitinho, fofinho, responsável, né? O neurotransmissor é um neurotransmissor que ele vai ser responsável em levar a informação de um neurônio para o outro neurônio. A motivação para aquilo, eu vou aumentar um neurotransmissor, vários neurotransmissores, mas dentre eles a dopamina. A dopamina, quem foi que me perguntou sobre a motivação aqui, aprendizagem possível? A dopamina é um neurotransmissor que vai me deixar assim pronto para aprender. Poxa, que legal, olha, a Renata tá falando sobre isso. Vou continuar aqui prestando atenção na live dela. O que tá acontecendo? Eu tô estimulando dopamina com vocês. Então, quando a gente se motiva para aprender, eu estimulo dopamina. E a dopamina é aquele neurotransmissor que vai me deixar motivado, feliz para aprender. Vai falar, nossa, que legal, eu vou buscar desafios. Então, quais as estratégias que nós temos que ter? Eu mostrei algumas estratégias aqui para vocês, e ainda vou voltar aqui no meu verdadeiro ou falso que não terminei. É fazer com que o aluno se motive para aprender. Por que eu falo e repito que criança pequena não tem que ter acesso à tecnologia? E algumas pessoas me criticam e falam, Renata, imagina, eles já nasceram na era da tecnologia. Gente, já nasceram, óbvio que eles nasceram numa era da tecnologia, mas tecnologia para criança pequena, eu vou acelerar o meu nível de dopamina. Isso não é bom. Então, quando adolescente, gente, que tá com nível de dopamina assim, por conta do cérebro do adolescente, que tem milhões de mudanças aí estruturais. Então, o que acontece com a criança pequena? Nós também, gente, excesso de tecnologia, excesso de telas, eu acho maravilhoso. Olha nós aqui, né? Quanto que a gente não tá junto. Mas eu sei que tem gente que eu tô vendo aí, que eu conheço, gente de Santa Catarina, Alagoas, Mato Grosso, Piauí, que eu conheço algumas pessoas. Então, a tecnologia ela é ótima. Mas o que acontece no nosso cérebro com o excesso de tecnologia? Eu aumento a sensação do prazer. Então, por exemplo, eu tô conversando aqui com vocês estão assistindo a minha live. Aí, de repente, enquanto eu tô fazendo a live, um monte de gente tá me mandando mensagem. O que vai acontecer com o meu cérebro? Eu falo, nossa, eu preciso responder, eu preciso responder, eu preciso responder. Eu vou estar elevando o meu nível de dopamina. E é o que acontece com as substâncias químicas. Gente, Rio Grande do Sul, que legal, Alagoinhas. Então, o que acontece? O meu nível de dopamina, ele aumenta muito. E isso não é bom. Por quê? Porque eu vou ter problemas, vou ter prejuízos na massa branca do nosso cérebro. Eu vou ter prejuízos no foco atencional, no meu foco de aprendizagem. Então, criança pequena, gente, até os 2 anos, a Sociedade Brasileira de Neuropediatria, ela é contra o uso de telas. Porque a criança precisa aprender, ela precisa vivenciar, ela precisa interagir, ela precisa olhar o outro. E na tela, eu deixo de interagir. Eu interajo? Até interajo. Nós estamos interagindo aqui. Né? Vocês estão mandando coraçãozinho, estão fazendo perguntas, estão colocando aqui, Rio Grande do Sul, Maranhão, Caxias do Sul. Então, isso é uma interatividade. A interação é outra. Vocês estão aprendendo comigo e o retorno eu tô tendo, mas ele é menor do que se nós estivéssemos num curso como este presencial. E a hora que eu fizesse isso aqui com vocês, o resultado ia ser bem diferente. Bem diferente. Vocês iam falar, eu poderia fazer alguma brincadeira, né? Que tem muitas brincadeiras que eu faço, o pessoal que faz. Então, o que acontece? O eu ouvir o outro... Gente, é só voltar às aulas retorno presencial. O outro, eu escuto. E aí as pessoas falam assim, mas eu também te escuto na aula remota. Mais ou menos, gente. Mais ou menos. Né? Então, dentro da sala de aula, eu estou interagindo, eu estou vendo o outro, eu estou vendo o movimento corporal do outro. Isso é aprendizagem.
né? Então a gente precisa ter a interação, sim, isso é importante. O nosso cérebro aprende com o outro, nós temos o neurônio espelho. Gente, neurônio espelho está sendo muito estudado. O neurônio espelho mostra o quanto a gente aprende vendo o outro, falando com o outro. Vocês sabiam, gente, que 30% do que a gente tem aqui, ó, a gente nasce. 70% é potencializado pelo meio que eu ocupo. Então, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado dentro da sala de aula, que às vezes a gente vai nivelando sempre por baixo. Puxem, gente, interajam com essas crianças, contem histórias, apliquem a técnica Pomodoro. Vou mostrar aqui a outra, tá? O que vocês vão fazer? Isso eu já fiz, gente, eu fiz remotamente, tá? Quando tava todo mundo remotamente, presencial ainda melhor ainda. Então, você tá dando a aula e você quer que eles foquem no que você tá falando. Então, eu vou falar assim, gente, vou fazer uma pergunta do que eu falei até agora, hein? E aí você fala assim, gente, então tudo bem, neurônio espelho, maravilhoso, né, gente? Tem tanta coisa de neurônio espelho, tantos artigos. E aí eu falo assim, então olha, gente, presta atenção no que eu tô falando, tá? E eu vou, numa hora eu vou parar a aula e eu quero ver, vocês vão usar esse papelzinho, verdadeiro ou falso. E aí no meio da aula você dá uma parada, olha nessa técnica Pomodoro, tá? Isso. Ah, o Miguel, meu aluno, a gente nasce com 30% genético e 70% a gente aprende no meio que a gente vive com o outro, com a interação. Por isso que é tão importante a gente pedir para as crianças, né? Essa interação, estudar, falar, conversar, buscar conhecimento, né? Interagir com o outro, eu aprendo com o outro, essa troca de ideias. Então você fala assim para eles, gente, agora eu vou falar uma frase, tá? Se o que eu falar é verdadeiro, vocês vão mostrar o verdadeiro. Se o que eu falar é falso, você vai colocar falso, tá? Então, por exemplo, eu vou perguntar aqui, vou fazer uma pergunta, tá? Como é que se chama, ó, o neurotransmissor que é responsável pela motivação, se chama dopamina? Um exemplo. Aí vocês vão colocando aí pra mim. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso, falso. É assim, né? Que a gente vai interagindo na sala de aula e a gente vai fazendo com que as crianças... E o que eu preciso, gente, fazer com que as minhas crianças... Eu preciso estimular funções executivas. Eu preciso. Porque boa parte... A Grazi colocou, verdadeiro. Né? Porque boa parte... Olha, o Bira tá aí, que honra! Boa noite, pessoal. Então, boa parte do que eu vou trabalhando com as minhas crianças são habilidades para aprendizagem. Memória, foco, atenção, planejamento, organização. Gente, professor tem que fazer rotina. Ó, todo mundo acertou aí, verdadeiro, é isso mesmo. Poderia ter trocado, né? Colocado serotonina, né? Noradrenalina, só para confundir vocês. Mas o que a gente precisa pensar, gente? Rotina. Essa é uma dica bem bacana. Nossa, eu tô olhando aqui o horário que vai fechar a live. Então, a rotina, ela é fundamental para a sala de aula. Então, coloquem com as crianças rotina, o que vai acontecer. Desde a educação infantil até, gente, tudo. Quando eu dou curso... E eu vou dar um curso fechado, eu sempre falo, né? Olha, nós vamos passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Por quê? Porque você vai baixar a ansiedade e a pessoa vai prever. Bom, então ela falou que vai falar sobre transtornos de aprendizagem. Ela vai falar sobre dislexia, ela vai falar sobre descalculia. Então, e assim são as crianças. Então, vai ter aqui... A sementinha de leitura, uma fofa. Ontem eu tava na sua live, assisti essa live, uma gracinha. Então, você coloca a rotina, matemática, português, o parque, lanche, porque as crianças ficam assim, professora, vai demorar o lanche? Vai demorar o lanche? Vai demorar o lanche? O professor de educação física não vai chegar? Tá no horário? E aí você mostra a rotina. E além de tudo isso, mostrar para os alunos que algumas vezes você não conseguiu cumprir a rotina. Não conseguiu cumprir a rotina, porque eu sempre falo, gente, para os meus alunos, eu falo, olha, não deu tempo de nós fazermos o que estávamos programados, porque nós nos estendemos no assunto de matemática, porque nós nos estendemos em história,
Então, ou então sobrou tempo, né? Cumprimos tudo que estava na nossa rotina. Ah, vamos adiantar alguma coisa do dia seguinte? Gente, conta história para essas crianças, pelo amor de Deus. No meu livro, esse livro aqui, ó, de neurociência, 3ª edição, tá? Nas outras não tem. Tem um capítulo que fala sobre a importância da contação de histórias para o nosso cérebro. Eu falo que o nosso cérebro ele tem 2 partes muito importantes, elas precisam dessas 2 partes. O lúdico, o brincar e o contar histórias, né? Então é o que a gente tem aí, tá bom? Então é muito bom, educação emocional, a gente precisa trabalhar muito com isso. Gente, a saudade de ver a aula, Angélica, pode ir na minha aula. Gente, então vamos lá. Todas as informações para os 2 cursos, tanto Neurociência Aplicada à Educação, quanto eu não tô com o livro de matemática aqui, quanto o livro de matemática, é só ir no link da bio, tá? Que lá vocês têm todas as informações. O pessoal perguntou se pode parcelar, pode. Se seu cartão conseguir parcelar em 24 vezes, vai parcelar em 24 vezes também, não tem nenhum problema, tá bom? O valor só do livro... Então, gente, eu tenho uma coisa para contar para vocês. A partir da semana que vem, todos os livros, pelo menos o que a editora me falou, vão sofrer reajustes. Na Amazon, em todos os lugares que vocês compram o meu livro, todos eles vão sofrer reajustes. Eu não sei para quanto vai, tá? Então, por isso que eu consegui aí alguns exemplares, eu tô fazendo o curso. Então, vai haver aí uma alteração de valores, mas... não tem como, né? Infelizmente, papel, essas coisas ficam mais complicadas, tá? O pessoal falando que tá com saudades do meu aluno, dava aula no 4º ano, que eu dava aula pra ele. Que lindo. Tudo bem, gente? Então, ó, lembrando, tá? Que eu prometi pra vocês, até meia-noite, quem assistir essa live, manda pra este e-mail, vai receber um e-book e o certificado dessa aula de hoje, tá bom? Mas aí, gente, quem assistir depois, não tem mais, tá? Então, tem que mandar hoje até meia-noite. Não vou conseguir liberar tudo isso hoje, porque recebo muitos e-mails. Então, o pessoal vai estar mandando aí durante a semana, tá bom? A Mônica, uma graça, gente. Nossa, que honra! Quanta gente importante aqui, gente. Vocês são todos importantes. Darlene, Lenice, irmã Josiana. Gente, olha só que honra ter tanta gente... Todos, né? São maravilhosos que estão aqui, né? Fico muito feliz, tá? Então, gente, manda aí o e-mail que eu libero o e-book e libero o certificado, tá bom? Ai, que linda. Gente, muito obrigada. Vai fechar a live, tá? Não, gente, minúsculo, tá? Aline, renata.aguilar.cursos@gmail minúsculo, tá? .com, tá bom, gente? Muito obrigado. Bom descanso, né? Bom término aí de feriado. Vai lá que tem o curso. Vou deixar realmente tudo gravado aqui e mando pra vocês ainda essa semana, tá bom? Me perdoe, gente, não deu certo pelo YouTube. Tentei, eu tenho alguns problemas com o YouTube, não consigo. Tava tudo pronto, não deu certo. Isso é flexibilidade cognitiva, tá bom, gente? Tudo minúsculo, tá bom? Gente, um beijo, bom descanso aí, até amanhã e até as próximas lives também, tá bom? Gente, boa noite, obrigada!